Oi, meninas! Então, como eu prometi pra vocês, eu prometi que ia fazer mais uma aula de rosas, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, eu prefiro risco de rosas maior, tá? As rosas bem grandes, eu acho que é, é mais fácil pra estar trabalhando nelas, tá bom? Então, eu escolhi esse risco aqui, que é da Daiane Alves, tá bom? Eu encontrei no Pinterest, tá? Vou deixar aí disponível para vocês. Então, aqui a gente tem duas rosas e algumas folhas, e esse é como se fosse um açucareiro, tá, gente? Eu não sei bem o nome, como se fala. Então, a gente vai começar fazendo a parte do fundo aqui, né? A parte do chão e a parte do fundo. Pra depois a gente tá trabalhando aí as folhas e as rosas, tá? E depois, por último, o açucareiro, tá bom? Então, é nessa sequência que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, eu já separei aqui verde pântano, que é um tom bem escuro, e com o clareador, tá? Então, com o clareador, eu vou umedecer o meu tecido, né? Pra me ajudar a fazer essa parte do chãozinho, certo? Ó, em toda a extensão aqui do desenho, tá? Tô usando um pincel grande, tá? De seda sintética, que é próprio para pintura em tecido. Ele é Condor, ó, 327, número 14, tá? Ele é da linha da Condor, do cabo laranja, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar esse pincel, mas, né, eu ganhei um pincel desse, então eu tenho que utilizar, né? E confesso pra vocês que até pra fazer esse chãozinho eu tenho gostado, tá? Então, ó, eu venho pegando pouca tinta e junto com o clareador eu venho fazendo aqui o meu chão, tá? Não quero nada muito certinho, ó, tá? Sempre com pincelada na horizontal, como eu sempre falo, tá? Então, a gente começa fazendo o chão, né? Ó. Vamos até aqui abaixo desta folha. Trabalhando o fundo, né? A parte do chão. Vocês viram que não ficou uma tonalidade muito forte, tá? Eu prefiro assim. E aí, agora a gente vai estar trocando de pincel pra tá fazendo a parte do fundo. A parte do fundo, eu gosto de trabalhar com pincel menor, tá? O número 8. Vamos utilizar o clareador, tá? E vamos usar aqui a cor cinza chumbo, tá? Se você não tiver o cinza chumbo, pode ser o cinza normal, tá bom? Então, com a tinta pura, nós vamos trabalhar essas partes mais profundas, tá? Eu vou dar um zoom aqui pra ficar melhor de vocês visualizar. Ó, então, aqui, ó, tá? Vai ter, ó, uma profundidade, né? Tá? Porque é um espaço que tá sem desenho, ó. E eu começo aqui, no meu risco, né? Procurando as partes onde fica pequenos buracos, onde o desenho não tá por cima. Então, a gente precisa fazer esse fundo aqui pra dar profundidade, tá? Então, como eu falei com vocês, tô trabalhando com o pincel número 8 e com o cinza chumbo no pincel, tá? O cinza chumbo puro. Ó. Eu venho preenchendo com esse tom mais escuro. Tá? Bem preenchido pra não ficar partezinhas, tá? Aqui, ó.
entre as folhas e a rosa também, a gente precisa colocar um pouquinho. Com a própria sujeirinha do pincel eu já consigo colocar aqui, tá? Então, as partes mais escuras do risco a gente já preencheu. Agora, eu tô vindo aqui, ó, do outro lado do açucareiro e eu vou colocar um pouquinho aqui dessa cor e vou esfumar ela, ó, pra fora do meu risco, tá? Pra ela terminar num tom bem mais claro do cinza. Certo? Agora, a gente vai pegar, ó, pouca tinta e a gente vem aqui, ó, tá? Na parte de cima da rosa aqui, colocando a tinta no cantinho e esfumando pra fora. Agora, eu já vou começar a usar a ajuda do clareador pra me ajudar aqui. Por quê? Porque nessa parte de cima, eu não quero um tom muito escuro de cinza, tá? Por isso, eu coloco pouca tinta e ainda utilizo o clareador aqui pra tá me auxiliando aqui, certo? Então, em cada entradinha, a gente vai colocar, ó, cinza. Ó, aqui também, tá? Nesse cantinho. Ó, vou esfumar. Tá? Aqui, ó. Também. Eu vou puxando e esfumando pra espalhar bem essa cor. Tá? Atrás da alça desse bule, gente, tem uma folha, tá? Não esquece dela, não. Dá uma olhadinha aí no desenho de vocês, que vocês vão perceber que tem uma folha aí. Tá bom? Agora, pegando mais clareador, eu vou esfumar essa parte de cima aqui, ó, do bule. Espalhando bem. Tá? Ó, mais um pouquinho. Eu vou fazer essa lateralzinha aqui, ó. E vou espalhar bem mesmo. Ó, aqui também. Tá? Vou pegar mais clareador e vou vir aqui, ó, nessa parte da alça aqui, ó. Só a sujeirinha do pincel e um pouquinho de clareador. Tá, gente? Não precisa muita quantidade de tinta, não, porque esse tom, ele é um tom bem escuro. Apesar que eu resolvi fazer aqui um fundo mais escuro mesmo. Ó. Esfumem bem, tá? E a parte do fundo já tá pronta. Agora, a gente vai trabalhar as folhas, tá? Então, eu vou escolher aqui as cores para as folhas. Eu vou utilizar, ó, amarelo limão. Vou utilizar berinjela e vou utilizar aqui o verde oliva, tá? E vou também utilizar aqui o branco. O branco, deixa eu ver se eu acho o meu branco. Branco não, gente, vou usar marfim. Olha as cores que eu tô utilizando hoje para as folhas, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui nas folhas para vocês poderem tá visualizando direitinho. Ó, aqui de trás tem uma folha, então a gente vai estar trabalhando ela agora, tá? Vou abrir as minhas tintas. Berinjela. Ó.
marfim e o verde, tá? Então, ó, com o mesmo pincel número 8, eu vou vir aqui dividir a minha folha, ó, e vou arrastar aqui. Cuidado porque tem a pétala, tá? E tem também a alça aqui do açucareiro, ó. Aqui eu vou preencher. Vou limpar o meu pincel, tá? Vou vir com o verde amarelo, gente, desculpa. Amarelo, limão, ó, colocando, tá? Agora, eu vou com um pouquinho do berinjela, bem pouquinho, ó. Puxar um pouco aqui nessa parte mais escurinha, tá? Aí, eu venho com o marfim em cima do verde limão, ó, iluminando, tá? Essa folha não vai dar pra vocês verem direito, porque ela tá por baixo, mas essa outra aqui que a gente vai trabalhar agora vai dar sim. Então, ó, tinta de um lado só, eu vou dividir, ó, e vou arrastar aqui, ó, com verde oliva. Agora, ó, de cima da pétala, agora com o berinjela, ó. Com berinjela. Limpei só o pincel, tá? Eu não fico lavando o pincel, não. Eu só limpo ele no paninho, ó. O verde, o amarelo, o limão. Tá? Aí, eu venho agora com o marfim, colocando onde eu coloquei o amarelo, o limão, eu vou colocar o marfim, ó. Criando as lervuras, ó. Tá? Desta forma, é uma folha com a cor bem diferente do que normalmente a gente faz aqui, né? Agora, a gente vai estar trabalhando essas aqui, ó. Ó. Começa aqui, verde oliva. Arrasto. Ó. Certo? Pouquinho do berinjela. E aqui dá pra você trabalhar aqui os nuances de tonalidade, tá? Cada folha dá pra você fazer diferente. Umas você pega mais quantidade, outras vocês pegam menos. Limpo. Venho com o amarelo limão. Ó. Unindo aqui as cores. Tá? Limpo o pincel, marfim de um lado só. E eu venho, ó, iluminando, ó. Viu? Fica uma folha bem bonita. E assim a gente vai continuar fazendo todas as folhas, tá? Ó.
lavada no meu pincel agora, tá bom? E a gente vai continuando fazendo as folhas aqui, tá? Ó, essa aqui está por baixo, tá? Então, eu venho com berinjela pra ajudar aqui no sombreado. Limpo. Venho com o amarelo limão. Terminando o preenchimento. Marfim, tinta sempre de um lado só do pincel. Principalmente na hora de fazer as lervuras aqui. Tá? Viu como tá ficando bonita as folhas, meninas? Agora a gente vai estar trabalhando as folhas aqui do cantinho, ó. Essas aqui, ó. Tá? Tô tentando deixar de mais perto, tá? Pra vocês visualizar direito. Então, eu começo por essa que está por baixo. Ó, eu arrasto, né? Formando aquele triângulo. Ó, de cima agora para baixo. Certo? Venho. Peguei muito, gente. É só um pouquinho do berinjela. Tá? Vou limpar o meu pincel. Ó, com a cor limão, amarelo limão. Olha, gente, essa folha fica tão bonita com essas cores que você poderia deixar somente assim se quisesse, tá? Mas eu gosto de iluminar um pouquinho, então eu coloco aqui, ó, um marfim, né? Aí eu coloco o marfim. E assim a gente vai seguir fazendo todas as folhas, tá? Desse mesmo modo.